O primeiro podcast Política Sem Filtro do Planeta 92 começa hoje e está super especial. Primeiro eu quero agradecer os nossos apoiadores. MX Print, do meu amigo Carlos Júnior, que está nos apoiando. Ecolavagem, que agora tem 2 unidades, uma no Shopping Ponta Negra e outra no Manaus Via Norte. Vorax, que blinda e cuida de toda a segurança do Planeta 92. E também a Hoff Assessoria Jurídica, aquela que nos dá uma protegida também nas questões jurídicas, aí os processos, querendo ou não, isso acontece vez ou outra. E a gente tem aí a doutora Nayara Caldas, que está sempre com a gente. E o nosso convidado de hoje, ele foi um dos vereadores mais jovens de Manaus, eleito na eleição de 2020. Em 2022, proporcionalmente, foi o deputado federal mais bem votado do Brasil. Ano passado foi candidato a prefeito de Manaus e hoje é vice-presidente da Comissão Especial de Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu estou aqui hoje para conversar com o deputado federal Amon Mandel. Amon, primeiro, muito obrigada. Eu sei que a tua agenda é corrida, você fica nessa ponte aérea Manaus-Brasília. Quero te agradecer porque você está estreando esse podcast com a gente. Muito Isso, obrigado. para mim, é muito legal. Quero te agradecer por ter vindo. Muito obrigado, Carla. Eu que agradeço pelo seu convite, agradeço a toda a equipe do Planeta 92 que está aqui nos acompanhando e também a você que está nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Certo. Então, a gente pode começar, Amon, falando que você foi o primeiro deputado federal a assumir o seu diagnóstico, né, de autismo. E eu quero saber como foi essa relação sua com os demais deputados. Existe hoje alguma resistência deles, por uns considerarem que você não deveria ter assumido sua condição, na verdade, o seu diagnóstico não é uma condição, é um diagnóstico? Existe uma resistência dos demais deputados da Câmara Federal em relação a isso? Olha, nenhum deles me enfrenta diretamente quanto a isso, nunca aconteceu, mas recentemente alguns deputados do PL, em retaliação à derrubada de uma obstrução que eles estavam fazendo na Comissão da Pessoa com Deficiência, trouxeram ali uma convidada para, provavelmente, com esse objetivo, mas não necessariamente, né? Mas uma convidada que me afrontou ali, me desrespeitou durante uma sessão solene que eu estava presidindo. Ah, Ocorre que os deputados estavam ali como uma forma de protesto por conta do PL da anistia que eles querem que passe, obstruindo a pauta da Comissão da Pessoa com Deficiência. Só que eu argumentei que a Comissão da Pessoa com Deficiência não tem absolutamente nada a ver com o assunto da anistia. Ponto. Lá se votam projetos de interesse das pessoas com deficiência. Se eles quisessem protestar pura e simplesmente pela questão da anistia, então eles teriam que obstruir apenas o plenário e a Comissão de Constituição e Justiça, que são os locais adequados ali para a discussão desse projeto. Então, na hora que eles obstruem a comissão da pessoa com deficiência, o que eles fazem é basicamente nos impedir, me impedir de votar e aprovar projetos que beneficiam as pessoas com deficiência no Brasil. E para mim isso é inadmissível. É complicado. Me diz uma coisa, Amon, tem essa agenda bem pesada lá em Brasília, tem todas essas comissões que você faz parte. Você também agora fez um documentário sobre a BR-319, percorreu de Brasília até Manaus. O que você pode observar em relação a isso? Você acha que o entrave da BR-319 é algo que a gente realmente vai conseguir resolver antes mesmo da eleição de 2026 ou não? Olha, eu espero que sim, porque a BR-319, no estado em que ela se encontra atualmente, ela não apenas prejudica o meio ambiente, ela não contribui necessariamente para a preservação, ao contrário do que muitos afirmam, como ela também é um risco à segurança pública. Nós flagranteamos ali algumas carretas transportando madeira aparentemente ilegal, sem nenhum tipo de documentação exposta ali, da forma como a legislação preconiza. E cerca de uma semana depois do fim dessa nossa expedição pela BR-319, foi preso ali, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, após cobranças nossas, uma carreta que estava dentro dessa madeira, um monte de drogas escondidas, toneladas de cocaína. Então, é Uma extremamente questão de urgente, é segurança uma questão de nacional segurança mesmo. pública ali, que a gente faça ali a instalação e a construção desses postos de fiscalização do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Transportes, do Ministério da Segurança Pública e da Justiça.
e também da Polícia Rodoviária Federal. A gente teve agora também a questão da reforma tributária, né? Você, que faz parte da bancada do Amazonas, lá também participou ativamente em relação à defesa da Zona Franca. Atualmente existe uma questão de uma guerra fiscal, né? A guerra sobre as taxas, Trump, Sim. China. Você acha que a Zona Franca pode se beneficiar de algum jeito? Olha, é possível que sim, porque o movimento dos Estados Unidos, quando a gente analisa a geopolítica internacional, é um movimento que atrai os investimentos da China na América do Sul. Eu, como membro da Comissão de Relações Exteriores, tenho ali contato direto com as embaixadas, tanto dos Estados Unidos quanto da China e de outros países, e eu tenho visto esse movimento de perto ali, de uma aproximação desses investidores chineses e asiáticos no geral com a América do Sul, em especial com o Brasil. Interessante. Me diz uma coisa, Amon, o Política Sem Filtro, como o nome mesmo já diz, a gente gosta muito de abordar essas questões locais, né? Como é que você avalia esse cenário aqui no Amazonas? Você acha que essa questão aí, falando exatamente sobre a disputa direita, esquerda, isso persiste? Você acha que isso também vai ditar até a próxima eleição de 2026? Infelizmente, eu acho que persiste e que vai ditar as eleições de 2026, apesar de eu achar que isso é extremamente ruim para a saúde da nossa democracia. Eu digo e repito isso há muito tempo, a política vai além de Lula e Bolsonaro. Tem muita gente que não entendeu isso ainda, que existe direita para além de Bolsonaro e existe esquerda para além de Lula. E quando a gente centra ali os espectros na figura pessoal dessas duas pessoas, a gente acaba se limitando a uma série de contradições e a coisas que a gente não precisava passar no Brasil. Eu sou um político ali que fica entre o liberalismo social e a social-democracia, que são respectivamente políticas de centro-direita e centro-esquerda. Então, eu sou um político de centro, portanto, dependendo da área, tem uma política mais à direita ou mais à esquerda, e por isso acho que a gente não devia se limitar a esses dois. Mas, infelizmente, eu acho que vai sim perdurar o cenário da forma como ele está. Eu gostaria muito de dizer o contrário, mas é o que tem acontecido. No PL da anistia, por exemplo, a gente está vendo essa polarização se acirrando, né? Há um ano atrás eu poderia dizer que não, que a polarização não iria tomar as eleições, mas estava equivocado. E eu acho que a polarização tem se fortalecido cada vez mais e veio para ficar, infelizmente. É uma pena, né? Porque, na verdade, isso não beneficia quem realmente interessa, que é o povo, né? Eles ficam Sim. puxando cada um para Olha um só o que lado. acontece, Carla. No PL da anistia, por exemplo, nós temos ali deputados que estão defendendo uma pauta que aparentemente pode ser justa, que é defender ali que idosos não fiquem lá mais tempo do que deviam, autistas e pessoas doentes, assim por diante, mas por baixo dos panos também não, estão, na verdade, defendendo o interesse de um outro político. E enquanto esse político não estava sendo ameaçado de prisão, eles não tinham se movimentado da forma como estão se movimentando agora para a anistia da população que está lá encarcerada, infelizmente. E por outro lado, nós temos também figuras na esquerda, lulistas, que estão defendendo de forma completamente indevida, de forma completamente absurda, que autistas, idosos, mulheres ali com problemas de saúde e assim por diante permaneçam na cadeia. A gente chegou num momento da política absurda em que golpistas pedem anistia e anistiados pedem pela não anistia. Então, as pessoas ali que participaram de um movimento de depredação, eu não estou dizendo que todos os que estavam na manifestação são necessariamente golpistas, eu não acho que são. Sim. Muita gente acabou servindo, infelizmente, como massa de Massa de manobra. manobra, E foi exatamente. para lá, mas todos foram tratados como se vândalos fossem, como se golpistas fossem. Então a gente vê lá, as pessoas que efetivamente tentaram dar um golpe de Estado, ali, pessoas que tramaram pelo assassinato de autoridades, né? Que Gravíssimo, né? espionaram senadores, espionaram deputados com a estrutura da ABIN e Sim. assim por diante, defendendo a anistia, o que é completamente ali contraditório. E deputados que foram anistiados no passado agora sendo contra uma anistia. Então, a polarização é uma coisa que é repleta de contradições e para mim não faz sentido nenhum que a gente permaneça nisso. O meu sonho é de um Brasil que não dependa de Lula ou de Bolsonaro
para ter um debate ali de qualidade e relevante no contexto nacional. Um debate mais amplo, né? Para sair dessa questão do todo Exatamente. extremo, na verdade, é muito É nocivo, isso. independente do lado. É isso aí. Tá, e agora 2026, né? A gente sabe, você é deputado federal. Nos bastidores a gente vê essa questão de quem serão os candidatos a deputado federal. Creio eu que você vai vir para a reeleição. Você pode falar um Sim, pouquinho sim, sobre isso? com certeza vou vir à reeleição. Eu sou pré-candidato a deputado federal, né, legalmente falando. E o que eu espero é mostrar para as pessoas que, se em 2022 as pessoas que votaram em mim tinham ali um candidato com uma vontade extrema de mudança, em 2028 eles têm um candidato com um pré-candidato com em 2026, 26, perdão. 2026. 2022 e 2026. Sim. Eles têm agora um pré-candidato com a mesma disposição, mas com mais experiência dentro do Congresso. Um candidato que já encontrou ali os caminhos para a aprovação de determinados projetos, um candidato que está ascendendo cada vez mais dentro ali da Câmara dos Deputados. Agora estou ali na vice-presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência, e em breve posso estar na presidência de uma comissão, e que, portanto, pode ali fazer com que aquilo que as pessoas votaram em mim querendo que fosse feito no Congresso Nacional, efetivamente seja feito como está sendo feito atualmente. No meu primeiro ano de mandato, eu fui o deputado mais econômico do Brasil. No meu segundo ano de mandato, fui da mesma forma. No terceiro ano, serei novamente. Isso tudo foi uma promessa de campanha. E numa eventual reeleição, que eu tenho a oferecer, o que eu teria a oferecer para o eleitor é que além de tudo isso, de ter um mandato eficiente, produtivo e econômico, essa produtividade está agora sendo transformada em dezenas e dezenas de projetos que estão sendo aprovados nas comissões e que serão aprovados também no plenário. Falando um pouquinho sobre esse leque dos projetos que você também tem, que eu sei que você tem bastante projetos sociais. Essa semana você fez uma ação ambiental pelo teu projeto Galho Forte. Qual é a possibilidade dessa ação também ser feita na região metropolitana? Porque a gente sabe, Total, Manaus Carla. tem essa dificuldade, mas existe a região metropolitana também que tem Sim, esses sim. problemas, né? Total, Carla. Inclusive, você tocou num ponto que é muito interessante, porque finalmente esse ano eu consegui cumprir mais uma promessa de campanha, que foi a de ter um gabinete móvel. E aí Bacana. eu consegui fazer a aquisição com recursos próprios, ela está sendo formalizada já fiz o contrato de compra e venda, já estou usando a van. E ela está sendo feita justamente para que a gente possa levar a nossa equipe ou voluntários para os municípios interioranos na região metropolitana de Manaus, através desse meio de locomoção. Tem Eu um já fiz contato, isso alguma coisa? A gente vai divulgar aqui. Se tiver um contato diretamente do nas teu nossas redes gabinete, sociais. A gente atende para que as pessoas pelo possam pedir, direct. né, pelo gabinete Exato, móvel. exato. A gente atende pelo direct mesmo, porque o meu intuito é facilitar o máximo que eu puder para as pessoas. Então, você não precisa anotar um número, salvar um contato, basta mandar uma mensagem e esperar ser respondido, que a gente vai responder. Às vezes a gente responde na mesma hora, às vezes a gente leva metade de um dia, às vezes leva um dia, mas a gente responde. E aí, se não tiver respondido, manda mensagem de novo, que a gente tem uma equipe especializada para isso. Eu converso com a equipe para ter um atendimento mais atencioso e assim por diante. E aí lá a gente agenda as visitas às comunidades, que vão começar a ser feitas agora quinzenalmente, posteriormente serão feitas semanalmente. Visitas, eu digo, do gabinete móvel, porque eu já estou nas comunidades toda semana, né? Mas ações ali comunitárias e sociais, como a do Galho Forte. Fora o Galho Forte, você tem alguns outros Temos o projetos? Caravana das Letras, o Projeto Amador Todos Teixeira e o estão, Epifania estão Política. ativos? Todos tinham sido pausados, mas todos foram retomados agora. A primeira ação ali de retomada foi essa ação aí de coleta no Igarapé do Gigante. Falando em pausa, você deu uma pausa aí nas suas redes sociais depois da eleição do ano passado. Você deu uma pausa, qual motivo, assim, para refletir sobre o que aconteceu na eleição para prefeito? Sim. Como foi essa tua pausa? Porque Carla, você sempre foi muito ativo nas redes sociais, sim, né? sim. Eu falei isso nas minhas redes sociais e eu falo novamente agora. Quando eu saí da eleição para prefeito, eu saí muito decepcionado. Não por conta do resultado, mas por conta do que eu vi outros candidatos fazendo e da impunidade ali. A gente viu a Polícia Federal prendendo pastores por compra de votos e a gente nunca viu um desfecho disso. Isso saiu em rede nacional. Eu mesmo, como candidato, presenciei compra de votos ali e tentei levar isso a cabo, mas não vi um desfecho, sabe?
e denunciei, levei isso para todas as autoridades, tanto para a Justiça Eleitoral quanto para a Polícia Federal. E isso Não para mim é teve um muito desfecho até decepcionante. hoje, não te deram um Não, retorno, não nada? deram. E para mim isso é muito decepcionante, porque mostra que muitas vezes o Estado brasileiro ele trabalha para quem está no poder, para quem está no executivo, seja o prefeito, seja o governador ou seja o presidente da República. E não deveria ser assim. As instituições elas não deveriam voltar a sua atuação para quem está sentado na cadeira de forma personalíssima. As instituições deveriam agir como instituições, como manifestações do coletivo, como entidades ali e criações de uma Constituição que foi feita para proteger a população e não o contrário. E aí quando a gente vê esse movimento predatório, sabe, da compra de votos, de gente espalhando fake news de portais ali que não fazem um trabalho sério, ao contrário de você, sendo pagos para fazer isso contra adversários de quem está no poder, seja quem for Quem em seja qual cargo adversário. seja, ou quem seja o adversário, isso é muito decepcionante, porque eu sou uma pessoa de ideais, Carla, e eu realmente acredito que esse país tem jeito, mas eu esperava que isso já acontecesse agora, independentemente de eu ganhar ou não. Mas eu queria que o candidato que ganhasse fosse um candidato que não tivesse envolvido com essas coisas. E aparentemente o prefeito está envolvido. Tanto é que os pastores que foram presos pela Polícia Federal em flagrante naquele dia estavam lá supostamente comprando os votos para o Davi Almeida. É isso, isso acaba decepcionando um pouco, né? E você Sim, se afastou das redes por conta dessa decepção. sim, porque eu senti que o meu trabalho estava sendo em vão, porque, assim, às vezes isso machuca um pouco, sabe? Desanima, né? Desanima. Eu trabalho, às vezes, 12, 14 horas por dia. Já mostrei isso nas redes sociais. Mas a gente, mesmo assim, tem uma dificuldade em comunicar certas coisas para a população por conta desse boicote que é feito por quem está na máquina. A gente viu aí um escândalo recente, né, Carla? É. Do pagamento daqueles blogs e portais, muitos Sem critério possivelmente nenhum, fantasmas, né, sem sem critério de critério nenhum, transparência, sem sem seguidores, critério sem técnico, engajamento, é sem isso. nada. E aí a gente vê esses veículos boicotando um trabalho que é sério, e aí a gente tem dificuldade de comunicar isso para a população. E aí trabalha 12, 14 horas para chegar lá na Dona Maria, que viu uma reportagem do portal Fulaninho de Tal, que já respondeu pela justiça não sei quantas vezes, por produzir informação falsa, que recebe 100, 200 mil reais por mês da prefeitura ou do governo para fazer esse tipo de coisa. E aí a pessoa, a dona Maria chega lá e fala: Ah, você sumiu, né? Não tá trabalhando. Mas como não tá trabalhando? A gente tá 12, 14 horas por dia, com uma equipe dedicada. Ah, não vi seus projetos, mas a gente tem projetos aprovados. Ah, a sua equipe não tá trabalhando. A equipe está trabalhando. Isso tudo desanima, porque às vezes parece que a gente está enxugando gelo. E essa sensação de enxugar gelo é que me fez, por algum tempo, pensar se eu realmente queria continuar nisso. E eu decidi: eu quero, eu não vou desistir. Eu quero mudar essa cidade e eu vou mudar. Um dia essa cidade vai ser mudada. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser nesse mandato, pode não ser no próximo, pode não ser comigo. Mas eu vou ajudar e vou participar dessa mudança. Certo. O teu perfil continua imbatível, então, assim, aquela pessoa que você vai continuar bem ativo nas redes sociais, Com voltou certeza, estamos com voltando essa agora. cabeça, Sim, sim, continuar fazendo a fiscalização, mesmo estando em Brasília, sim, divulgando com tudo. certeza, com certeza. Legal. E o gabinete móvel vem para isso também, para que eu esteja presente mesmo Mais quando eu estiver em próximo, Brasília. né? Exatamente. Tá, e agora 2026, a gente sabe que você está afiliado ao Cidadania, né? Esses arranjos, essas questões políticas, passa também por essa questão de filiação partidária. Já existe alguma conversa em relação a mudar de Ah, existem partido? muitas conversas, Carla. Muitos partidos já me fizeram essa pergunta, esse convite, mas a priori fico no Cidadania porque é um partido que me traz segurança ali de que ninguém vai me passar para trás, ninguém vai me vender, digamos assim, né? Mas convites Já não quiseram te faltam. vender, amor? Olha, já aconteceu de pessoas que eu confiava me darem facadas nas costas e na política isso acontece muito, seja no partido ou seja fora do partido. Isso machuca, isso é algo que também me fez repensar se eu continuaria ou não, mas eu acho que essas questões todas já estão superadas. Faz parte do processo, né?
A política Exatamente. está em tudo e também as pessoas que trabalham e acabam lidando com Exatamente. política têm que passar por isso também. Exatamente. E não necessariamente a pessoa que já trabalhou comigo e que vai trabalhar para um adversário está necessariamente me vendendo ou me traindo. As pessoas também precisam trabalhar e colocar comida na mesa, né? Cada um sabe a necessidade que tem, né, Exato. amor? É isso. Qual o projeto que você fica capitaneando no governo federal, em parceria com alguns outros parlamentares, que você pode destacar quais são os projetos de lei que você já fez, que são mais recentes e que realmente beneficiam aqui a população diretamente, assim? O que você pode destacar para gente? Carla, tem alguns. Alguns que já viraram lei ano passado dizem respeito àquela questão do aumento da pena para estupros em Ubers e táxis, depois daqueles casos que ganharam repercussão. E Sim. tem outros que já foram aprovados na Câmara, mas ainda estão pendentes de aprovação no Senado. Por exemplo, aquele projeto lá da carteira unificada para os PCDs no Brasil. É uma carteira que deve ajudar não só autistas, mas usuários de cadeira de rodas, pessoas que têm quaisquer condições que possam ali ter a carteira da pessoa com deficiência para exercerem seus direitos sem necessidade de apresentação ou reapresentação do laudo. Então, você apresenta o laudo para obter a carteira PCD E aí e pode esquecer o laudo, depois né? que Porque todo tiver a mundo pede o carteira, laudo. Eu tenho um irmão que você ele é não precisa deficiente ficar físico, reapresentando. e toda hora ele tem que estar com essa questão do laudo. Isso é Sim. muito ruim. Obviamente, no prazo de validade do laudo. Então, assim, uma condição que é temporária terá uma carteira que é temporária. Uma condição que é permanente, uma deficiência permanente, terá uma carteira PCD permanente. E aí a gente resolve aquele problema de pessoas que têm deficiência permanente que precisam ficar reapresentando um laudo que vence, entre aspas, e que não deveria vencer. Que não deveria. Porque é uma condição Sim, permanente, né? O meu exatamente. irmão teve pólio, na verdade ele nunca andou, então ele sempre teve essa questão de ter que estar apresentando o laudo, isso é terrível. Amor, agora em relação ao gabinete móvel, vamos voltar aqui um pouquinho para Manaus também. Qual é desses projetos teus, assim, que tu acha que a gente pode dizer, não, olha, o município de Manacapuru, Iranduba, o que você acha que encaixa melhor dos projetos que você já executa em Todos relação eles. à O metropolitana? Caravana das Letras eu já levei para Manacapuru na época, em 2021 e 2022. O Galho Forte eu também já levei para Itacoatiara uma vez. E agora eu vou voltar a esse movimento que eu iniciei, que depois tinha pausado, de interiorização dos projetos sociais. Agora, para além de projetos sociais, nós temos ações do mandato que já beneficiam a população tanto de Manaus quanto do interior Emendas, hoje. né? Você Exatamente. lançou um edital de emendas, não é isso? Você pode Sim. explicar um pouco Eu como é que sou funcionou isso, para as pessoas entenderem? o único mandato no Amazonas que faz um edital participativo para você escolher aonde será colocado o dinheiro público do meu mandato é o mandato do Amon. Então, como deputado federal, eu faço editais públicos ali para que a população vote através do buracômetro, né, nos projetos que se inscreverem. Aí a gente tem toda uma transparência do aplicativo, as pessoas podem solicitar lá o acesso ao código-fonte e tudo mais, conforme o edital para inspecionar isso, né? E aí as pessoas vão lá, votam e escolhem aonde que vai ser aplicado o recurso. Tudo pelo aplicativo, Tudo tudo pelo através do buracômetro. buracômetro, que não serve só para tapar os buracos Eu da já ia te cidade de perguntar, Manaus. porque a Ele serve para primeira tapar os função dele foi buracos essa, na né? saúde, os buracos na educação, os É, buracos na segurança e assim por diante, a né? primeira função dele foi essa, então, Exato. identificar os buracos, mas agora ele está Isso. também atuando em várias frentes. Exato, a gente tem expandido esse aplicativo cada vez mais, né? Entendi. E vamos lançar outros aplicativos, inclusive. A gente tem aí já em mente o lixômetro e o reciclômetro, que são aplicativos que tô anunciando aqui no Planeta Em 92 em primeira primeira mão, mão viu, para pessoal? você. Olha a nossa audiência aí, o privilégio. Exatamente, que serão lançados em breve aí nos próximos 2 ou 3 meses no máximo, um projeto para esse ano, que é uma expansão do Galho Forte É o também. lixômetro, E o reciclômetro. reciclômetro. Você aí que também já atua nessa área da reciclagem, fique ligado que o Amon vai lançar um aplicativo direcionado para você. Amon, quero te agradecer muito. Sei que você continua aí nessa tua correria sempre. O pouco tempo que você tem, você atende as pessoas em Manaus, você atende as pessoas em Brasília, né? Antes, eu lancei nas minhas redes sociais o podcast e falei, ó, meu convidado é o Amon. Então, antes da gente encerrar, chegaram algumas perguntas. Que o Amon tem uma atuação muito boa nas redes sociais. Eu vou abrir aqui algumas perguntas. Tá.
Primeiro, as pessoas têm algumas dúvidas em relação a você concorrer a outras eleições do executivo, né? Queria que você explicasse, porque embora a gente saiba que tem a questão da idade, mas chegou uma pergunta aqui do Davi, que não é o Almeida. Ele vai concorrer para o governo do estado em 2026? Então aí algumas pessoas têm essa dúvida mesmo não sabendo da questão da idade, né? Sim, então não vou concorrer. Não faz sentido, na verdade, porque eu não tenho idade. Existe uma idade que a Constituição estabelece ali para candidatos ao governo do Estado, senadores e assim por diante. Inclusive, essa era uma forma que os meus adversários tinham de me atacar usando ali de má fé, porque De eles má sabem fé, da disso. falta do conhecimento das Então, pessoas, né? o Cidade, o Davi, outros candidatos lá usavam isso dizendo: ele foi eleito deputado, agora ele quer ser prefeito, depois ele vai querer ser governador. O O que é um irmão do prefeito de absurdo, né? Manaus, aquele deputado lá, o deputado irmão do prefeito, né? Daniel Almeida. Não lembrava o nome dele. Eu É achava que era Daniel. só irmão do prefeito. E aí, ele me atacava dessa forma. Mas Usando da falta de informação das é pessoas. impossível que eu seja candidato ao governo, porque eu não tenho a idade. E ele sabia disso, mas mesmo assim me atacava dessa forma. Te manipulava, tentava usar ali da falta de conhecimento de muita gente sobre essa questão da Constituição para, sabe, fazer um joguinho sujo. É, um jogo Enfim, baixo, né? é, Viu, pessoal? Ele não vai ser candidato a governador, nem se ele quisesse, porque ele não tem idade. é Isso isso. não quer dizer que ele não vai ser candidato nas próximas para prefeito, né? Não sei também se existe nesse teu horizonte depois de Claro que deputado. existe. É, você falou Sim, que não vai desistir de Manaus, né? exatamente. Eu aprendi assim, eu comecei como voluntário, Carla, nas Nações Unidas e em algumas outras instituições, quando eu era adolescente. E o meu sonho sempre foi mudar o mundo, cara. Mas eu aprendi que para mudar o mundo, primeiro a gente tem que mudar o nosso bairro, depois a nossa cidade, depois o nosso estado, aí o nosso país, e aí sim a gente chega no mundo. Então, eu começo aqui, por Manaus, por essa cidade. Uma etapa de cada vez, né? Tem mais Exatamente. perguntas aqui. A Emily, ela disse assim: transparência e combate à corrupção são bandeiras importantes do seu mandato. Quais medidas concretas você propôs e apoiou para tornar o Congresso mais transparente? Vamos lá. Eu vou, antes, como a gente estava falando da candidatura a prefeito, falar disso e aí eu vou seguir. Como Sim. candidato a prefeito, eu fui o primeiro de todos os candidatos a assinar um manifesto lá da Transparência Internacional sobre transparência e combate à corrupção. E creio até que fui o único a assinar esse manifesto, não tenho certeza. Como deputado, eu tenho projetos de lei voltados, primeiro, a priorizar a transferência de recursos federais para os governos estaduais na área da segurança pública que tiverem uma transparência no uso desses recursos. Então, quanto mais transparente for a utilização dos recursos federais, mais rápido vai ser a transferência desses recursos e mais recursos os estados vão receber para a segurança pública ou para outras áreas. Esse é um projeto que eu tenho e que já foi aprovado ali em diversas comissões na Câmara dos Deputados. Outro projeto concreto que eu tenho ali para a questão da transparência. Eu tenho uma espécie de portal de transparência próprio do gabinete, que é o site Tudo gabinetedoamon.com. pelo site, né? Exatamente. Aí, constantemente, a gente atualiza as informações. O que não está, as pessoas podem solicitar e a gente vai colocando e assim por diante. Com informações extras, além das informações que estão normalmente no portal de transparência da Câmara dos Deputados. E aí isso facilita ali o acesso à informação no meu mandato. Temos ali algumas ferramentas que eu forneço para voluntários, ativistas, jornalistas, que é o Ratômetro, que é uma ferramenta que nós desenvolvemos dentro do mandato para o monitoramento de diários oficiais e o cruzamento de informações dos diários. E aí, por que o Ratômetro? Porque é uma ferramenta que nós temos para encontrar os ratos do orçamento público. Então, a gente ajuda não só o meu mandato, mas mandatos em todo o Brasil de vereadores, jornalistas e ativistas pela transparência e combate à corrupção no Brasil inteiro a encontrar ali esses problemas e esses potenciais desvios de verba para que isso possa ser denunciado. Certo. Das perguntas que a gente selecionou. Não, tem uma que não é pergunta. A Niele Caldas, ela falou assim: um alô para o meu prefeito. A dona Muito Maria, obrigado, Daniele. Niele Caldas, dona Maria, ela falou assim: não é uma pergunta, é só um comentário. Olha só.
Amo o seu sorriso, que retrata seu caráter de pessoa honesta. Deus te abençoe. Muito obrigado. Uma Muito senhorinha obrigado, aqui. Dona Maria. Tá, e uma outra aqui, Luana Neves, pedindo uma visita da equipe no Raio de Sol para apoio. Comunidade Raio de Sol. Comunidade Tá. Raio de Sol para apoio. Como é que é o nome dela? É Luana Neves. Luana, Eu se vou você passar puder mandar depois um o direct contato aí. pra tua Pronto, assessoria. tem Eu o passo contato, aqui o perfeito, contato para tua assessoria. Perfeito. Pra gente Pode entrar em deixar contato que eu aí vou com passar você. para Giovana. Bom, perguntas respondidas. Agora sim, quero te agradecer. Muito sei da tua obrigado, correria, mas eu sei também que você fez um esforcinho para atender aqui a gente do Planeta. Te agradeço. Primeiro podcast do Planeta 92. Quer Muito dizer que o obrigado. espaço está aberto para você. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a toda a equipe do Planeta 92, a você que nos acompanhou aqui até esse momento e para quem vai assistir depois também a versão gravada. E sucesso nessa empreitada, Carla, nesse podcast. Já tá no Spotify? Não, vamos colocar. Vamos Eu lançar tenho no o YouTube, Spotify. tenho o site, vou colocar no Spotify. Já vou fazer um pedido, eu vou fazer isso. Então, quando a Carla bota lá no Spotify, quem puder, quando for dormir, coloca lá para ficar escutando o podcast várias vezes, Olha só. repetido, que é para ficar dando as visualizações e o Spotify entregar para mais gente e a Carla Maravilha. ganhar a verba lá do Spotify pelo Opa! podcast. Vamos monetizar. Tá me ensinando a monetizar, mas vamos fazer isso. Obrigada, amor, de verdade. Valeu. Muito obrigado.